Galera, vamos entender agora um pouquinho sobre como é a construção do cosmos de acordo com Aristóteles. A gente já falou algumas coisas sobre isso e agora a gente vai amarrar as ideias. Bom, primeira coisa, vamos olhar de fora para dentro. Lá no final do cosmos, que é finito, importante isso, o cosmos, o universo para Aristóteles, ele era finito, então ele tinha um final. Nesse final aqui, havia o primeiro motor imóvel, ok? O primeiro motor imóvel, ele seria a potencialidade que gerou um movimento nas esferas que se movem. Ele calcula que haveria 55 órbitas circulares. A ideia do círculo é extremamente importante, que é o círculo ser uma forma perfeita, e que se moveriam. Por exemplo, para esse sentido, algumas outras se moveriam, às vezes, para esse lado, como se fosse numa engrenagem de um relógio para dar corda e isso aqui continuar movendo, né? Bom, então eu tenho o primeiro motor imóvel, eu tenho não afetado pelo movimento do primeiro motor imóvel, uma primeira camada aqui de estrelas fixas, que são as estrelas que ele está observando durante muito tempo, na perspectiva humana, claro, e vê que essas estrelas não estão se movendo, né? Então eu tenho as estrelas fixas, não afetadas pelo primeiro motor imóvel, e imaterialmente a existência do primeiro motor imóvel. Ok. Primeiro motor imóvel, então, vai dar o movimento inicial nessas esferas. Algumas delas, em determinado momento, podem ter um movimento retrógrado. Esse movimento, para ele, tem a função como se fosse de dar corda e manter essas outras esferas se movimentando, e explica o que ele está observando, que é o movimento retrógrado dos planetas, que a gente vai estudar mais para frente, que foi explicado de uma outra maneira por Copérnico e o pessoal lá que vai fundar a ciência moderna. Mas ele está observando que o planetinha está vindo para cá, de repente parece que ele faz assim e volta para cá, né? Então, esse movimento de vir para cá e depois continuar indo para cá seria, para o Aristóteles, essas esferas andando por um período de tempo no sentido contrário, para dar corda e manter esse movimento que foi dado inicialmente pelo primeiro motor imóvel acontecendo. Bom, e aí eu vou ter as órbitas circulares dos planetas e vou chegar na Lua. A Lua ainda é de éter, ainda ela é daquela união dos elementos, né? Então, da Lua para cima eu tenho o éter, da Lua para baixo eu tenho fogo, água, terra e ar, eu tenho fata acontecendo, né? Então ele vai pensar que tem o fogo mais por cima, depois o ar, seria já a nossa atmosfera, depois eu tenho a água e o próprio centro da Terra seria a Terra, por isso que a Terra chama Terra, fica a dica. Bom, e aí, pessoas, já falamos de como seria esse mapa. Vou deixar um desenho mais bonitinho aqui para vocês, né? Então, para a gente fechar essa ideia, universo finito, eterno. Se o universo é eterno, ele não é um universo criado pelo primeiro motor imóvel, que, como a gente viu, é a ideia mais próxima de Deus que nós temos aqui em Aristóteles. Então, esse primeiro motor imóvel, esse Deus, é tão diferente do Deus cristão que a gente tem hoje, que ele nem cria o universo, porque esse universo é eterno. Bom, e o que é fundamental aqui? Gente, todo esse esquema, todos esses raciocínios que a gente está vendo na física de Aristóteles, não é um raciocínio que ele tirou da ideia dele, assim, falou, nossa, eu vou fazer as coisas desse modo. Não, ele coletou e ele aprendeu o state of the art do que acontecia na época, as melhores ideias, as melhores observações, e tudo isso aqui ele propôs através de um método racional e lógico. Então isso aqui não é uma coisa que ele acha que é assim, certo? Mas é uma coisa que ele pensou e estudou e propôs racionalmente para ser.
assim como nós fazemos hoje com a ciência, né? Acertando ou errando, sendo verdade ou não tão verdade assim quanto é o caso de Aristóteles. Isso aqui é fundamental para a proposição do desenvolvimento das ciências, que é assim, eu não vou falar que é determinada coisa só porque eu acho legal, eu vou falar que é determinada coisa baseado em observações, baseado em raciocínios racionais, lógicos e objetivos. Isso, só para marcar essa diferença, é o que vai acontecer daqui em diante, que a gente vai estudar junto, e é bem diferente do que acontecia até Platão. Toda aquela ideia do uno, toda aquela ideia do sol como bem supremo e tudo mais, é bem interessante em Platão, claro que é, mas tem uma carga mística muito forte. E aqui em Aristóteles, isso já é diferente, isso é muito mais objetivo, isso é muito mais baseado em evidências. Beleza? Muito obrigado e até mais.